Olá, camaradas! Estamos começando o nosso papo cabeça da semana. Esperando vocês chegarem aí. Se achegarem, né? Pra gente bater um papinho. Como eu falei, tem algumas novidades para contar para vocês. Bom, vou começar dizendo que eu tô um pouquinho cansada. Ontem eu trabalhei muito no feriado. E aí hoje eu tô mais lentinha, né? Confesso a vocês que um pouco decepcionada com o nosso com parcela do nosso campo, né? Ontem eu participei da live com o Lula e os blogueiros e youtubers e fiz uma pergunta como jornalista e sofri muitos ataques por conta da pergunta. Achei assim bizarro, né? Eu vejo uma dificuldade muito grande das pessoas ligadas a partidos de entender qual que é o papel de uma jornalista de esquerda, né? Eu sou uma jornalista de esquerda, eu nunca disse que eu era petista, pedetista, pissolista, né? PCdubista. Eu sou independente. Então, em primeiro lugar para mim está a minha profissão. Se vão me convidar para uma entrevista, eu não vou lá puxar saco, eu vou lá fazer perguntas como jornalista, certo? E aí eu tinha uma pergunta que eu queria fazer há muito tempo ao Lula, nunca tinha entrevistado o Lula na minha carreira, e perguntei que era o porquê de ter mantido a aliança com o PMDB depois das manifestações de junho, né? Eu defendi publicamente que ali foi um divisor de águas. E se o Lula não se arrependia disso. Acabou que ele no final concordou comigo e disse que realmente o PT não precisava do PSDB, do PMDB naquela eleição. Não precisava, podia ter ganhado sozinho. Mas enfim, águas passadas. Mas aí, por causa dessa pergunta, fui atacada, me chamaram de tudo. Essas horas dão uma desanimada na gente, porque você tenta fazer seu trabalho da forma mais honesta possível, né? Ética, mas expondo sua opinião livremente, né? Que eu não vou abrir mão do que eu penso para não desagradar A ou B. Não vou. Vocês sabem, vocês acompanham aqui na página como o pessoal do Ciro me ataca porque eu defendo o Lula. Né? O pessoal do Ciro me ataca porque eu defendo o Lula. Eu acho um desrespeito do Ciro com o Lula ele fazer esses ataques seguidos. Né? E aí agora, para minha surpresa, tem pessoas do lado do Lula me chamando de ciristas. É muito, realmente, gente, pelo amor de Deus. Mas enfim, nosso papo aqui é sobre cultura. Depois, mais pra frente, quando vocês sabem que na segunda parte da live eu sempre respondo as perguntas, vocês podem perguntar sobre isso. Mas o que eu queria dizer é que realmente me desaponta muito que o nível do debate, mesmo entre nós, mesmo dentro do nosso campo, seja tão raso, né? Em outros países, os jornalistas de esquerda são respeitados como profissionais, né? Aqui a gente conta com o desrespeito por parte da mídia comercial e, pelo visto, também da militância. Realmente lamentável. E aí, o que eu tinha preparado para vocês hoje? Não, primeiro eu vou contar as novidades. Agora, esse programa, Papo Cabeça, vai ser abrigado no canal da Revista Fórum a partir da sexta-feira que vem. Né? Não vai ser mais aqui na página do Facebook do Socialista Morena. Vai ser às 7 da noite no canal da Fórum no YouTube. Depois eu vou colocar o endereço direitinho para vocês saberem, vou divulgar durante a semana para vocês saberem que sexta-feira que vem vai ter o programa, o mesmo Papo Cabeça no canal da Fórum. E aí vai ser mais legal, porque eu vou poder fazer como eu queria, que era mostrando trechos de filmes e tal, coisa que aqui com o meu só com a minha câmera eu não consigo, né? E aí o pessoal da Fórum tem
o streaming e tal, e aí vai dar pra gente fazer, inclusive, entrevistas ao vivo, que era a proposta desde o começo. Então, e aí na segunda e na quarta eu também vou fazer às 11h30 o programa da Fórum, da revista Fórum, 11h30, tá? Então, segunda e quarta, 11h30, e sexta, às 19 horas, o Papo Cabeça, lá no canal da Fórum. E continuo fazendo segunda noite, o Boa Noite 247, e na quinta de manhã, o Bom Dia 247 na TV 247. Além disso, tem os vídeos semanais na TV Afiada, tá bom? Eu acho que vou fazer um quadrinho mostrando em todas as coisas, os lugares onde eu estou aparecendo, parceiros aqui da Socialista Morena que me convidaram para participar do canal deles. E aí também vocês podem bater papo comigo em mais outros espaços. Bom, e aí o que eu preparei para vocês hoje, Dia dos Namorados. Espero que vocês estejam aí namorando na quarentena, ou pelo menos tendo aquele quentinho no coração de estar gostando de alguém, né? Que dá pra gente sonhar um pouco, mesmo na quarentena. Bom, e aí eu preparei para vocês a leitura de 2 poemas que eu adoro, do Fernando Pessoa. Esse aqui é uma edição antiga da obra completa de Fernando Pessoa que eu tenho, da editora Nova Aguilar. Aqui em Brasília, quando eu morei da primeira vez, tinha um cara que percorria as redações vendendo esses livrinhos. E são livros em papel bíblia, tá vendo? Mas em geral edições completas. E aí eu tenho esse e tenho do Oscar Wilde, edição obras completas também. Mas vocês podem encontrar esses poemas numa edição mais baratinha da LPM. Estão vendo? Poemas de Álvaro de Campos, porque os 2 poemas que eu vou ler para vocês são de Álvaro de Campos, heterônimo de Fernando Pessoa. O primeiro deles, vou começar pelo triste, depois eu vou pro alegre, tá bom? Então vamos lá. O primeiro se chama Dobrada à Moda do Porto. Um dia, num restaurante, fora do espaço e do tempo, serviram-me o amor como dobrada fria. Disse delicadamente ao missionário da cozinha que a preferia quente, que a dobrada, e era a moda do Porto, nunca se come fria. Impacientaram-se comigo. Nunca se pode ter razão, nem no restaurante. Não comi, não pedi outra coisa, paguei a conta e vim passear para toda a rua. Quem sabe o que isso quer dizer? Eu não sei, e foi comigo. Sei muito bem que na infância de toda a gente houve um jardim, particular ou público, ou do vizinho. Sei muito bem que brincarmos era o dono dele, e que a tristeza é de hoje. Sei isso muitas vezes, mas se eu pedir amor, por que é que me trouxeram dobrada a moda do Porto fria? Não é prato que se possa comer frio, mas trouxeram-no frio. Não me queixei, mas estava frio. Nunca se pode comer frio, mas veio frio. Dobrada a moda do Porto, aqui do Fernando Pessoa, sobre o heterônimo de Álvaro de Campos. Triste, né? Eu acho triste. Dobrada você pedir, estar no restaurante, pedir amor e te servirem dobrada a moda do Porto fria. Demais. Nossa, o mínimo que fariam quando você pede amor é servir uma dobrada moda do Porto quente, né, não, gente? E o outro poema é bem conhecido. Vocês devem conhecer. Eu acho que vocês podem olhar na internet enquanto eu leio. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi em meu tempo cartas de amor, como as outras, ridículas.
as cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Mas afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Quem me dera no tempo em que escrevia, sem dar por isso, cartas de amor ridículas. A verdade é que hoje as minhas memórias dessas cartas de amor é que são ridículas. Todas as palavras esdrúxulas, como os sentimentos esdrúxulos, são naturalmente ridículas. Fernando Pessoa, recomendo sempre, né? Olha, quarentena é uma época boa pra gente voltar aos clássicos, não acham? Bom, vamos lá pro nosso papinho. Vou ver se eu acho aqui os comentários. Ari Teixeira, Ciro nossa esperança, Ciro nosso projeto nacional, Ciro nosso dever apoiar, Ciro ficha limpa. Acho que ele veio aqui fazer propaganda do Ciro. Tudo beleza, Ari? Não tem problema não. Ó, tem um monte de gente aqui dando bom dia, boa tarde, vou falar com eles. Da Diclênio Felipe, Gisele Pereira, Elaine Escarlato, Heloísa Helena, Gisele Pereira aí, tá? Oi, lindona. Maurício Machado, meu grande amigo. Marilene Leite, dando bom fim de tarde, Sinara. Obrigada, querida. Rafael, oi, Rafael, tá bom, queridão? Amigo do meu filhão. Não vejo há um tempão. Maria de Fátima, boa tarde, socialista morena. Adalberto Chaves, Ciro é de direito. Ó, vocês não me envolvam nisso, querem brigar? Vai lá, já tô de saco cheio dessas brigas em rede social. João Caetano Nascimento, bola pra frente. Maria Rigby Bezerra, bom final de tarde, Sinara. Liga não pra essa gente que não conseguem pensar. Acho que eles estão falando da minha queixa dos ataques do nosso campo, lamentáveis. Heloísa Helena, força, Sinara, obrigada. Sandra, não liga para as críticas. Eu normalmente não ligo, sabe, Sandra? Eu já me acostumei, até criei um coro grosso. Vocês sabem que para poder estar nas redes sociais, a gente tem que desenvolver um coro bem grosso, né? Um coro bem grosso, senão a gente não dá conta, porque são muitos ataques, muitos xingamentos. Então, mas aí às vezes eu fico mesmo desapontada, porque é, as pessoas falavam tanto que queriam um jornalismo progressista, independente. Aí, na primeira oportunidade que tem a discordância, jogam seu nome na lata do lixo, te xingam, te esculhambam, organizam ataques em massa, né? Porque realmente foi o que aconteceu. Marinette, de fato está difícil. Nem você escapou, Cirista Sinara. Janete, força Sinara, você é uma grande jornalista. Heloísa Helena falou que o Rovai contou ontem a novidade e eu adorei. Muito bom. Eu também estou super animada. Eu acho que a gente vai fazer uma parceria super boa e aí também amplia os canais onde eu participo, né? E eu vou fazer o 11h30 com a Adriana e ela quer fazer um horário assim bem mulherio, sabe? Só mulheres comentando. Eu acho que vai ficar bem bacana. Steph Moreira. Sinara, nós adoramos você. Eu sou petista e achei importantíssima a sua pergunta. Compartilho da sua visão em relação a essa aliança com o PMDB e depois com os vendilhões do templo. Pois é, né? Pois é. E depois, assim, eu achei que o Lula não se incomodou, tanto não se incomodou com a história. Tá tudo bem aí? Aqui tá dando que tá parado? Não, tá funcionando. Então, o Lula tanto não se incomodou com a pergunta, que a segunda parte da pergunta era: você também não se arrepende de ter dado corda para esses fundamentalistas religiosos? Que ele esqueceu de responder e no final da live ele voltou a essa questão sozinho por conta dele. Ele respondeu e pronto, sabe? Eu acho que o Lula é muito inteligente, eu acho muito, muito ridículo essa posição paternalista, de como se ele não pudesse ir
responder uma pergunta, ai, vamos pisar em ovos. Não, imagina, o Lula responde a qualquer pergunta, tem que ter medo de pergunta. E jornalista, olha só, jornalista é feito para perguntar. Jornalista tem que perguntar. É isso, essa é a nossa profissão. Se o entrevistado não quiser responder, ele tem todo o direito de não responder. Mas perguntar, a gente tem que perguntar. Eu não vivo questionando aqui por que os jornalistas nunca perguntaram para o Fernando Henrique sobre a compra dos votos da reeleição. Nunca perguntaram. Eu acho isso incrível, né? Como assim? Tem que perguntar. E não pergunta para o cara para não melindrar o cara, né? Como bem disse lá na Vaza Jato Moro, não vamos melindrar. Ninguém quer melindrar o Fernando Henrique. Não posso fazer isso. Eu acho isso anti-jornalismo. Se eu tô lá, tenho uma oportunidade de falar com o Lula, eu tenho que perguntar as coisas que me provocam, que me interessam e que eu quero saber a resposta. Achei que o Lula respondeu muito bem. E, aliás, concordou comigo, né? Concordou comigo. A parte dos fundamentalistas religiosos, ele ficou mais arisco, assim, preferiu não botar a mão dele no vespeiro. Ele falou que prefere não politizar a questão religiosa, mas eu acho, a minha opinião sobre a questão do fundamentalismo religioso é que o PT e o PSDB, ao invés de terem disputado essa gente, devia ter isolado essa gente desde o começo e tentado um canal direto com os fiéis e com os pastores progressistas. Isso é que a gente tem que buscar. Os pastores progressistas, para a gente estabelecer uma relação com os evangélicos diferente, não filtrada por pastores vagabundos, vendilhões do templo, que infelizmente estiveram do nosso lado. Edir Macedo esteve do nosso lado. Em 2010, o Feliciano esteve do nosso lado. Então, a gente não podia ter alimentado esses caras. Essa é a minha posição. Um dia que eu tiver a oportunidade de entrevistar o Lula ou conversar com ele, eu vou falar essa minha posição, né? Que eu gosto de contribuir também. Lili Martins. Nossa, força, meu amor. As pessoas andam muito suscetíveis. Sobretudo nas redes. Ontem também passei um perrengue em um grupo de franceses. Fui atacada, a Lili Martins é uma fotógrafa e ela morou na França. Fui atacada, mas me defendi à altura. Me sinto cansada, mas de cabeça erguida. Você fez seu trabalho, não faltou ética. Não há nenhuma razão para esses ataques, você está aqui de cabeça erguida. Que bom te ver. Obrigada, Lili. Alex Carlos Tiburski dos Santos. Parabéns pela militância. Vejo que as mulheres são as que mais têm voz ativa no combate aos males do país. Vejo muitos comentários. Alex, eu inclusive faço a diferenciação justamente de militância para jornalismo, tá? O que eu faço é jornalismo de esquerda. Eu gosto de definir meu trabalho como imprensa operária, uma imprensa feita por jornalista e não por patrão, né? Patrão, e eu acho que toda a nossa internet progressista faz imprensa operária. Não sei se vocês conhecem a história da imprensa operária, mas ela sempre existiu. É uma imprensa ligada aos sindicatos, aos trabalhadores e, em geral, feita por jornalistas e por cooperativas de jornalistas, né? Sem patronato envolvido. Que eu acho que é o que a gente faz, sabe? Mas a gente tem que ser respeitado como pensadores independentes, porque a partir do momento que a militância cobra da gente que bajule ou passe a mão na cabeça, a gente deixa de ser jornalista, sabe? Esse é o ponto. Marinete diz que ama Fernando Pessoa, também adoro. Maria Rigby Bezerra, assisti a série inglesa In-Betweeners. Ah, não fui ainda. Boa dica. Vanderlei Prata me elogiando, obrigada. Edmundo Souza, fora Bozo, sempre. Cássio Ribas, Morena, manda um beijo para as minhas filhas Letícia e Lavínia, que estão morando em Sydney, são suas fãs. Depois envio o YouTube para elas, pois esse horário são 6 horas da manhã lá. Então, ó, Letícia e Lavínia, filhas do Cássio Ribas, beijão para vocês, ele me pediu para mandar, tá? José de Anchieta, obrigada.
Wander Florencio, tem um CD do Jô Soares chamado Remix em Pessoa, onde ele declama as poesias do Fernando e tem dobrado a moda do Porto também. Ah, Wander, que boa dica, eu não sabia, quero ouvir, deve ficar bem interessante com o Jô. Eu acho esse poema dobrado a moda do Porto tão, sei lá, ele significa muito para mim, porque ele é uma metáfora, né? Ele é uma metáfora de uma relação amorosa que se desejava quente e veio fria. E aí ele faz esse paralelo com a dobrada moda do Porto, que é uma receita de dobradinha. E obviamente que você não vai comer uma dobradinha fria, né? Horrível, péssimo. Assim como relações de amor frias também são péssimas. Marinette, amor frio nem amor é. Exatamente, Marinette. Heloísa, as cartas de amor. É, são boas, né, Heloísa? Parece que esse tempo acabou. Quem tiver a sorte ainda de receber cartas de amor, pode agradecer ao universo, porque elas estão realmente em extinção. Maria Pouso de Sene, cheguei atrasada, já cheguei escutando pessoa, que bom. Salve desde justamente o Porto, em Portugal. Oh, que massa! Como estão as coisas aí, Maria? Olha só, da terra da dobrada, da dobrada moda do Porto, chegou a Maria ouvindo o Fernando Pessoa. Deixa eu ver o que mais aqui. Estou aqui lendo os comentários. Ó, já estão esculhambando o Ciro, não vou nem repetir. João Calagari, precisamos de você na política. É, João, mas eu vejo as pessoas sempre falando isso. Ah, porque você não se candidata e tal. Gente, eu não sou política, eu sou jornalista, né? Você vê, né, que é como é difícil compreender o papel do jornalista de esquerda. Vamos falar aqui sobre isso um pouquinho. A maior parte dos jornalistas que trabalham na mídia comercial, eles, pelo menos, se vendem como isentos, né? Imparciais. E tem os jornalistas que, assumidamente, muitos são de direita, certo? Eles estão nos principais meios de comunicação. Posso citar aqui de cabeça o Merval Pereira, o é, Augusto Nunes, quem mais? Tem alguns aí que se dizem jornalistas e não são, né? Tipo, Rodrigo Constantino não é jornalista, não tem formação de jornalista, não tem carreira de jornalista, é um desses aproveitadores que a mídia comercial deu espaço porque eram anti-Lula, mas não tem nem estofo para estar escrevendo em jornal, né? Hoje ele já foi da Veja, já foi do Globo, olha só, né? Eu sou de uma época que a pessoa para escrever em jornal precisava saber escrever, né? A gente recortava os artigos dos jornais, de tão bem escritos que eram, tanto pelas pessoas de direita quanto pelas pessoas de esquerda. E aí o antipetismo levou a Folha, por exemplo, a colocar em suas páginas gente como Kim Kataguiri para escrever. É mole, colunista Kim Kataguiri. E Rodrigo Constantino, aquele outro blog do PIN, nem sei como é o nome daquele cara. Esse tipo de gente que não tem formação jornalística e talvez não tenham formação nenhuma intelectual e viraram colunistas simplesmente porque odeiam o PT e era útil aos jornais para tirarem a Dilma do cargo, né? E aí eles ganham espaço nos jornais. Essas pessoas são do espectro de direita no jornalismo. São, hoje, na mídia comercial, a ampla maioria. Não tem quase nenhum jornalista de esquerda hoje trabalhando na imprensa comercial. Alguns no esporte, né? Curiosamente, ESPN, até mesmo na Fox, tem alguns jornalistas de esquerda. Mas no Folha, Estadão, já são mais raros, mais raros. É, E aí a gente, há algum tempo, gente como eu que queria ter um espaço de esquerda no jornalismo, né, colocar suas opiniões e suas ideologias de esquerda na mídia,
abrimos esses espaços alternativos, né? Eu, o Rovai na Fórum, o Kiko Nogueira no DCM, o Atushi lá no Brasil 247, o Rodrigo Viana, nós construímos esse espaço. Mas nós somos jornalistas, entendem? Nós não pertencemos a partidos. Então, assim, ocasionalmente o Rovai vai criticar o PT, ou o PSOL, ou o PDT. Ocasionalmente o Atushi vai criticar também. Ocasionalmente o Rodrigo, sabe? É assim, porque nós somos jornalistas, certo? Então não dá para confundir isso daí. E aí as pessoas falam assim, vai para política. Eu não vou para política, gente. Minha profissão é jornalista. Eu não quero para política. Nós somos fundamentais para a luta política da esquerda, né? Eu acho que talvez muitos não tenham se dado conta que se não fosse a gente, o Lula, por exemplo, não teria tanta voz, sabe? Felipe Roberto Martins. Sinara, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Felipe. A Yara Vidal disse que adora ser ridícula. Eu também, Yara. Nada como ser ridículo, nada como receber uma carta de amor ou escrever uma carta de amor, nada como ganhar um agrado no Dia dos Namorados, nada como fazer um jantarzinho romântico, né? Eu acho que cada um, cada qual. Eu sei que tem muita gente que não acredita no amor romântico, que prefere outras formas de amor. Eu acho que toda forma de amor vale a pena, mas ambos os lados envolvidos têm que concordar, né? Tem que estar de acordo. Eu acho que é a regra número um para você. Eu até estava querendo escrever um post assim é, hoje, mas eu vou deixar para mais para frente. Vou escrever um post assim, a arte de amar, inspirada no Ovídio. Não sei se vocês conhecem esse livrinho do Ovídio. O Chico Sá que me indicou uma vez e eu realmente adorei. O Ovídio escreveu. Ele é um escritor clássico, né? Esse livro é antiquíssimo. Deixa eu olhar aqui a data, só para vocês terem uma ideia de quando que é esse livrinho do Ovídio. A Arte de Amar, Ovídio. Ó, Arte de Amar chama em latim Ars Amatoria. É uma série de 3 livros do poeta romano Ovídio. Olha, o Ovídio viveu. Essa obra foi escrita no ano entre os anos 1 antes de Cristo e 1 depois de Cristo. Pra vocês verem como é antigo pra caramba. Ovídio, Públio Ovídio Naso, conhecido como Ovídio nos países de língua portuguesa. Ele nasceu em março 43 antes de Cristo e morreu em 17 ou 18 depois de Cristo. Esse livro, A Arte de Amar, ele é tipo um guia assim de como amar para homens e mulheres, muito interessante. Eu pensei em escrever um textinho lá para o site falando A Arte de Amar para casais monogâmicos, a moda de Ovídio, que aí era falando como eu vejo as relações entre o casal e tal. E eu acho que a regra número um é encontrar alguém que queira a mesma coisa que você, sabe? Se você quer poliamor, você tem que encontrar uma pessoa que queira poliamor. Se você quer uma relação monogâmica, você tem que encontrar uma pessoa que queira uma relação monogâmica. Se você quer casar, você tem que encontrar uma pessoa que você quer casar. E se você quer só namorar, você tem que encontrar uma pessoa que só queira namorar, entendeu? Aí essa é a primeira regra, eu acho. Porque quando você quer uma coisa e a pessoa outra, aí fica difícil, né, não? Não tem que ser igual, não estou falando que as pessoas têm que ser iguais. Estou dizendo que o objetivo ao ter uma relação tem que ser a mesma, né? O mesmo, tem que ser o mesmo objetivo. Né? Se você quer ter uma relação monogâmica, você não vai ficar com uma pessoa que queira ter poliamor, porque aí não vai dar certo. Deixa eu ver aqui. Nossa, ficou bem ruim aqui esse negócio dos comentários, se vocês soubessem. Steph Moreira, eu acho que é também para o gabinete do ódio. Não use como peça política contra a esquerda entre os evangélicos.
Ah, sim, claro, Steph, você fala do Lula, né? Que ele se defendeu, exato. Mas de qualquer maneira, eu acho que o Lula, o PT, o pessoal, todos têm que ser bastante duros. E o Haddad, por exemplo, ele é bastante duro com o Edir Macedo. Já foi até processado por ele por chamá-lo de charlatão, que não é que é o que ele é. Mas assim, o Haddad eu vejo que ele tem uma posição bem dura em relação aos vendilhões do templo. Maria Pouso disse que foi inveja porque o Lula disse que já me conhecia. Ah, sei lá. Deixa eu ver o que mais. Vander, você foi falar do Borba Gato e aquele trambolho passou a ser vigiado. Pois é, você viu? Nossa, como eles. Como é que pode defender um monumento, em primeiro lugar, tão feio como o Borba Gato de Santo Amaro, né? E assim, historicamente, qual a importância daquilo? Não tem nem 100 anos, aquele negócio foi de 1957, tem 50 anos, 60 anos, né? 60 anos. Grande coisa, derruba, faz outra coisa. O problema é que São Paulo está muito identificado com os bandeirantes, né? Com as bandeiras. Os caras são meio ídolos dos paulistanos. Tem até o palácio do governo chama Palácio dos Bandeirantes, né? Então, para poder a elite paulistana admitir que eles idolatram assassinos de indígenas, estupradores, né? Porque os bandeirantes eram isso, eles eram é, sequestradores, estupradores e assassinos de indígenas. Esse é um resumo do que eram os bandeirantes. Não existe nenhuma razão para a gente assim receber estátua, né? E aí eu achei muito boa a postura do prefeito de Londres, que simplesmente disse que vai revisar todos os monumentos da cidade para ver se eles contemplam a diversidade que tem em Londres hoje. O que ficou datado, gente, simplesmente manda para o museu. Quem quiser ver, vai lá no museu e vê. Agora não tem que ficar no meio da cidade, né? No post que eu fiz sobre o Borba Gato, eu dei mais ou menos um quadro do que ocorre no mundo. E lá em Bristol, onde eles jogaram aquela estátua do vendedor de escravos no Rio, tem há anos movimento para poder tirar aquele cara de lá, sabe? Existe um movimento há anos e os políticos nunca fizeram nada. E o cara, que era um vendedor de escravos, filho da mãe, ele simplesmente é homenageado na cidade toda. A sala de concertos da cidade se chama Colston. A estátua, um monte de coisa, sabe? Uma hora tem que cair. Aleton José, você está certa, Morena. E o Lula não se importa em responder nenhuma pergunta, por mais que difícil que possa parecer. Ailton Medeiros, e o caso PC Siqueira vai comentar? Olha só, para quem não está sabendo, o youtuber PC Siqueira está sendo acusado de uma coisa muito grave, né? De pedofilia nas redes sociais. Ailton, eu me recuso a participar de linchamento virtual. Eu acho que uma acusação grave como essa, que pode destruir a vida de uma pessoa, tem que ser tratada pela polícia e pela justiça. Você tem uma denúncia grave como essa para fazer a respeito de alguém, você tem que levar na polícia. Você não pode jogar nas redes sociais. Sabe, isso é um perigo. Isso pode causar o lixamento virtual virar um lixamento real. Isso já aconteceu. Teve aquele caso famoso no Guarujá que lincharam uma moça por causa de boato de rede social. Gente, isso é muito grave. Então, Ailton, a minha opinião é a seguinte: eu não vou comentar coisas que são papel da polícia e da justiça julgar. Ponto final. Não vou comentar, sabe? Emerson Pereira diz, lindo brinco. Ah, que bom que você gostou. Esse aqui é a coisa dos nossos indígenas. Esse aqui é dos Caiapó. Comprei lá no Museu dos Povos Indígenas, no Memorial dos Povos Indígenas. Eu também acho lindo. Olha só, dá uma vida, né?
Marcos Moreno. Com relação aos evangélicos, cheguei a ver vídeos onde pastores diziam que crente não vota na esquerda. Inclusive, nas últimas eleições, esses pastores serviram como cabo eleitorais do Bozo. Pois é, Marcos, faz algum tempo eu escrevi num site, quando as pessoas reclamavam, deixa eu olhar aqui direitinho para vocês para dizer de quando é esse artigo. Acredito que é de 2015 ou 2013. Deixa eu ver. 2014. Eu fiz um artigo no site falando assim. O título é Enquanto vocês reclamam do Fla-Flu, o Milicos do Senhor Futebol Clube corre por fora. O que era isso? Era minha reclamação, né? De que primeiro as pessoas falavam tanto do Fla-Flu entre o PT e o PSDB e olha só onde estamos, né? De certa forma, eu tenho até saudades daquele Fla-Flu, porque a gente discutia modelo de governo. A gente não discutia se vai ter golpe ou se não vai ter golpe, se vai ter AI-5 ou não vai ter AI-5, por culpa, inclusive, do PSDB, né, que a gente chegou nessa situação, porque se não fosse o senhor Aécio Neves duvidando da lisura das eleições de 2014, a gente não estava nessa situação, né? Então, o que eu falava nesse artigo? Que enquanto essas pessoas ficavam disputando, enquanto o PSDB e o PT ficavam disputando esses pastores fundamentalistas, toda eleição era a mesma coisa. Eles ficavam brigando de foice para quem é que ia pegar o pastor para o seu lado, sabe? E aí eles começaram a correr por fora. Hoje quem é que está no poder? Justamente os milicos do Senhor Futebol Clube. Uma mistura de militarismo com neopentecostalismo. Né? Eu acho que foi um erro do PT dar milho para essas pessoas, sendo que o histórico do partido é se ligar à igreja progressista. O PT tinha as comunidades eclesiais de base que serviram, né, que ajudaram muito o PT a crescer. E aí, hoje, eu acho que poderia existir comunidades evangélicas de base para dar suporte aos pastores progressistas, porque a gente não pode deixar de falar com essas pessoas. Tem gente de esquerda que simplesmente acha que todo mundo tem que ser ateu. Não, gente, tem gente que é cristão. E aí, nas últimas eleições, eles botaram as manguinhas de fora e abraçaram quem eles já realmente queriam, que era um cara de extrema-direita, porque esses caras sempre foram de extrema-direita, nunca deveriam ter estado do nosso lado. Essa é a verdade. João Arantes, olá, camarada. Marinete Leite. Rodrigo Constantino, além de ridículo, escreve super mal. Não é, Marinete? Como é que é uma pessoa dessa, gente? Em que mundo, se esse cara não fosse petista, teria espaço para escrever em jornal? Nunca. Não tem estofo. Edilene Coelho, adoro. Ontem a live foi demais. Eu também adorei, Edilene. Maria Pousa, aqui estamos no desconfinamento. Ela está falando de Porto, lá em Portugal. Mas com receio de um novo pico dentro da mesma onda ou de outra onda. São duas mulheres que coordenam a resposta ao Covid-19, muito competentes, o oposto do que acontece no Brasil, infelizmente. Steph Moreira, adorei saber que você apresentará na revista Fórum, além da TV 247, Conversa Fiada. Pois é, vai ser bem legal. Ravel Leite, que página foda achei agora. Olha, bem-vindo, Ravel. Já existimos deixa eu ver, desde 2012, outubro, vai fazer 8 anos. Wander Florencio, o que estamos vendo nada mais é do que aquilo que no Carnaval Carioca, em 85, a Caprichosos de Pilares havia cantado. Hoje está tudo mudado, tem muita gente no lugar errado. Vitor Amadeus, sobre a reforma na mídia brasileira que voltou à pauta, o que pensa a respeito? Vitor, essa é uma questão que sempre foi mal entendida, né? Quando o PT falava de controle social da mídia, que era para né, a gente ter o mínimo de ética dentro dos canais abertos, por exemplo, as pessoas diziam que era censura. Mas vejam, vocês viram o que aconteceu essa semana no programa desses de polícia? Não lembro, da Bandeirantes, né? Um homem tinha sido morto, a repórter acusou, a repórter disse, foi entrevistar a filha do homem morto, a menina em prantos com a máscara, a repórter dizendo que tinha ouvido dos vizinhos que o cara era agiota,
A menina dizendo: que tipo de jornalismo é esse que você está fazendo? Você ouviu dos vizinhos que meu pai era agiota e você está colocando, está perguntando isso para mim? Nossa, foi horrível. Não sei se vocês viram esse vídeo horroroso. É, por isso que vai ser bom no canal da Fórum, né? Porque quando eu falar uma coisa dessas, por exemplo, eu vou ter como compartilhar o vídeo com vocês. E aqui, dessa maneira que eu faço aqui, é só eu falando mesmo. Então, e aí, Vitor, se houvesse algum tipo de controle vamos dizer, um conselho de ética, digamos assim, das emissoras e da mídia, esse tipo de coisa seria punida. Porque tem que ter punição. Não é proibir, é punir, dar multa, sabe? Porque não é possível que esses jornalistas de polícia façam isso em pleno ano 2020. Eles expõem pessoas acusadas de crime com os rostos delas, sabe? Esse tipo de coisa já tinha que ter acabado, esse jornalismo mundo cão, né? Já tinha que ter acabado. Pelo contrário, parece que está cada vez menos ético. Se eu não me engano, esse cara do programa de ontem já tinha sido envolvido numa outra polêmica, porque eles são assim, né? Eles falam as coisas que eles acham que o povo quer ouvir. E, em geral, são barbaridades. Danilo Mendes, você é declaradamente lulista, jornalista experiente, ao mesmo tempo uma pessoa que conhece Lula. Imaginemos uma ocasião surreal, uma entrevista em rede nacional. Você faria uma pergunta que você saberia que constrangeria Lula, porém seria pertinente? Como assim? Não existe isso de constranger. Jamais vou perguntar nada para constranger o Lula. Eu vou perguntar as coisas sobre as quais eu tenho curiosidade de ouvir a resposta. É isso que move o jornalista. Você faz uma pergunta que você acha que o cara vai ter uma resposta interessante para dar. Porque qual é o objetivo da entrevista? Conseguir um lead, um título, uma manchete. Então você vai provocar o entrevistado para que ele te solte uma resposta interessante. Esse tipo de constranger é a escola do Bonner no Jornal Nacional, quando ele entrevista os candidatos. E o objetivo dele nunca é que o candidato mostre os projetos para o Brasil, né? Que ele responda as incoerências do discurso. Não, ele só fica encostando o cara na parede, constrangendo o cara. Eu não acredito nisso e já fiz até artigo sobre isso. Agora, se eu tenho uma pergunta que eu acho que vai render uma resposta interessante, óbvio que vou fazer. Não vou fazer isso para constranger a pessoa. Isso não existe. Pedro Tortello, a questão é formação intelectual geral. Como disse o falecido Paulo Henrique Amorim em seu livro Quarto Poder, basta a pessoa ter lido Machado para ser jornalista. Lido Machado? Como assim? Sim, você está falando isso como uma coisa boa, né? Ah, tá. Porque, em geral, eles não leram Machado de jeito nenhum, né? Muitos não leram Machado de jeito nenhum. Tem muita gente na imprensa comercial com uma boa formação intelectual, tá? Mas também tem muita gente com escassa formação intelectual. E a minha crítica foi especificamente para os que não são jornalistas e que conquistaram o espaço da mídia comercial apenas porque gostam de detonar o Lula e o PT, né? Essas pessoas não são jornalistas. Então eu não posso dizer que eles têm formação intelectual ruim porque são jornalistas, sabe? Eu entendi agora a questão precisa ler Machado para ser jornalista, concordo. Aí você pergunta se acha que para ser jornalista precisa de diploma. Olha só, é, veja só. Deixa eu ver quem foi que fez a pergunta aqui. Pedro. Pedro, eu já defendi muito que eu acho que não é necessário ter diploma para ser jornalista, porque eu acho que você pode muito bem ser formado em história e se tornar jornalista, tá? Mas você sabe que eu ando revendo essa posição, porque desde que a gente perdeu a obrigatoriedade do diploma, a minha profissão virou uma bagunça. Virou uma bagunça. E isso se voltou contra os jornalistas sérios.
Né? Hoje eu vejo, acho muita graça os meus colegas da mídia comercial dizendo que eles são jornalistas profissionais. Baseado em quê? Se foi a mídia comercial que patrocinou o fim da obrigatoriedade do diploma. O que, que dá a eles o direito de se dizer jornalista profissional? Porque eles têm patrão? Né? Eu sou formada em jornalismo, eu tenho um diploma de jornalista. Muita gente que está na imprensa comercial não tem, porque os donos dos jornais defendiam que qualquer um podia ser jornalista. Então eu vejo que essa história da não obrigatoriedade do diploma acabou se voltando contra a qualidade do jornalismo que se faz no Brasil. Né? Hoje a gente tem um monte de criadores de fake news que se dizem jornalistas. E não poder, ninguém pode cobrar deles que seja jornalista, porque não é mais obrigatório ter diploma para ser jornalista. José Carlos Chuquerba Jambeiro está dando oi. Paulo disse que eu sou imprescindível, obrigada. Vera disse que também sugeriu derrubar a estátua do Borba Gato do Duque de Caxias. É isso aí. Nachon, como dizia aquele personagem da novela, né? Acho que era Araci Balabanian que fazia Dona Armênia. Nachon, tinha que ir tudo pro chão. Pedro Tortello diz que o presidente do Tribunal de Justiça se dirige a nós, funcionários, sempre mencionando nós da Justiça Bandeirante. Olha que coisa ridícula, gente. Eles se assumem como bandeirantes até hoje. Né? Aí, quando você fala que ele, você podia falar para ele, nós da Justiça Bandeirante, você não pode, né? Senão você pode ser punido, né, Pedro? Mas dá vontade de dizer, o senhor está dizendo que a justiça é assassina de indígenas? Plínio de Souza. Sinara, por favor, escreve o texto inspirado na arte de amar. Amo os clássicos, principalmente a poesia lírica antiga, que é muito desvalorizada em detrimento da épica e da tragédia. As poesias latinas e gregas são bem desconhecidas. Faz isso, acho que é um jeito de popularizar, na medida do possível, essa literatura que é um legado cultural de todos nós. Pois é. E você sabia, Plínio, que o meu nome, Sinara, vem de uma poesia antiga, de Horácio? Depois você procura aí Sinara, o poema de Horácio. Fernando Terra, Piratas do Tietê do Laerte, descreve muito bem os bandeirantes. Bem lembrado, Fernando. Acho que eu vou pegar o Piratas do Tietê para poder tirar uma onda aqui em um dos programas que eu vou fazer lá na Fórum. Fernando Barros, você como poucos são fundamentais para a democracia, embora eu seja petista desde a fundação, seu pensamento crítico é fundamental. Ah, adoro, obrigada, Fernando. Você vê como pessoa como vocês, como você, são verdadeiramente de esquerda, progressistas e têm a mente aberta, né? Porque faz parte da ideia de esquerda que eu acredito, a dialética, né? Que a gente debata, que a gente discuta, que a gente discorde e concorde, mas que a gente não mande para o paredão as pessoas divergentes. Eu acho que essa época de paredão já passou, era uma época bem ruim, aliás, da esquerda, né? Mandar divergentes para o paredão. Até mesmo homossexuais foram mandados para o paredão. Imaginem, a gente quer continuar com isso ou a gente quer fazer diferente? Eu quero fazer diferente. A Maria está dizendo para eu vender os brincos. Maria, eu nem posso, né? Assim, em termos de Receita Federal, vender nada. Eu recomendo que vocês vão lá no Memorial dos Povos Indígenas e acho que também tem na internet alguns sites que vendem bijuterias indígenas. São lindas, são todas muito lindas. Aleton José, você é da Bahia do Rio, sou baiana, do sul da Bahia. Bom, a gente já está chegando aqui quase no final do nosso papo cabeça de hoje. Heloísa Helena, essa coisa dos comentários sobre pedofilia, penso que você está corretíssima. É um perigo esse linchamento, virou modinha.
Mas é totalmente inconsequente. Parabéns pela postura. Aliás, você foi muito pontual quando o Atush te perguntou. Adorei, é isso. Pois é, Luísa. Imagina, você sabe o que é que eu sempre coloco? Eu não sei vocês, eu não sou uma pessoa religiosa, então eu tenho um princípio que eu sigo na minha vida que é de Confúcio. Não faças aos outros o que não queres que te façam. Então, assim, quando eu vejo uma pessoa ser linchada nas redes sociais, eu jamais participo, seja ela de direita, de extrema direita, de esquerda ou do que for. Não misturo com política, isso é uma questão de princípios. E isso, um dia eu posso ser alvo disso. Um dia alguém pode inventar que eu fiz alguma coisa, do jeito que estão as coisas no Brasil hoje. Não é verdade? Então, assim, eu sou contra. Eu vejo as pessoas como se fossem naqueles filmes de monstro que saem com as tochas na mão. Queime, 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 sabe? Que é isso? Isso, o que eu vi até agora daquilo, não tem prova nenhuma, sabe? Então é muito perigoso. É uma pessoa, inclusive, que tem tendências depressivas, ele já falou isso. Então, uma pessoa dessa de repente se mata, e aí? Como é que fica? E depois provam que não era verdade, sabe? Eu não participo dessas coisas. Sônia Horta, suas perguntas ao Lula foram pertinentes. E não cabem essas críticas descabidas. Eu também acho, Sônia, eu não vi que eu fiz nada demais. Fiquei feliz de ver o Lula percebendo que não tinha respondido a sua segunda pergunta e finalmente respondeu. Talvez a resposta dele não fosse exatamente o que você perguntou, mas super valeu. Mantenha a sua integridade, que é a sua maior qualidade. O que eu tento manter exatamente, Sônia, o que eu tento manter é o meu compromisso comigo mesma. Entendeu? Eu não posso ser desonesta comigo mesma, né? Então, às vezes, eu tenho um exemplo que é muito importante, né? Eu tenho meu site Socialista Morena. Aliás, visitem o site socialistamorena.com.br. Sempre tem textos maravilhosos lá. Não estou falando dos meus, estou falando dos colaboradores, né? Das traduções que a gente faz. E os meus também são, modéstia à parte, bastante bons. E pelo menos eu faço com muito carinho e amor. Então, eu me perdi aqui. Bom, daqui a pouco eu volto. Deixa eu ver o que mais. Sim, é isso, Sônia. Então, então o que eu uma vez no site eu fui entrevistar o ex-marido da Dilma. Ele até já faleceu. Fui lá para Porto Alegre. Tinha ido a convite do PT para uma palestra. Aproveitei e fui lá entrevistar ele. Quando cheguei lá, ele estava muito desgostoso e fez muitas críticas ao PT. Achou que o PT estava tratando mal a Dilma, estava deixando a Dilma abandonada. E aí, óbvio, eu fiquei assim, e agora? O que eu faço? Aí eu conversei comigo mesmo e falei assim, poxa, jornalisticamente, a coisa mais importante que ele falou foi que o PT abandonou a Dilma. E eu não posso deixar de dar isso no título. Não tem jeito. Estaria sendo desonesta comigo mesma se eu escondesse essa informação. Então eu botei no título e foi assim que foi um auê. As pessoas ficaram putas com ele e comigo por ter colocado no título, mas eu não podia deixar esconder a crítica dele. Olá, Sinara, gostei muito do vídeo que você criou há tempos, intitulado Pobre de Direita. Faz tempo, né? Aliás, hoje tem um que eu acho que ficou engraçado, que eu... Tá no TV Afiada, tá? E se vocês descerem aí na página, vocês vão ver. Que eu entrevistei um fascista. Dá uma olhada lá. Um fascista não, um antifascista. Antifascista. Assim, meio nos moldes do que a CNN fez. Vocês viram que a CNN entrevistou aquele grupo lá se dizendo fascista? Achei estranho. Senti falta de uma pergunta, Felipe Lícios, sobre a frente ampla com a FHC e Huck que Lula rejeitou. Não é verdade, Felipe. Foi a primeira pergunta feita na live pelo Miro, né? Altamiro Borges. Era a ordem alfabética, por isso que eu lembro bem. O Miro, foi a primeira coisa que ele perguntou, foi sobre
manifestos que o Lula não está assinando. E ele respondeu, ele disse que só vai participar de manifestos que defenderem abertamente o impeachment de Bolsonaro. Vou agora para os últimos comentários. E aí já sabem, né? Semana que vem, 19 horas, no canal da Fórum. Fernando diz que não obrigar o registro profissional de jornalismo para exercer a profissão é ganho para o patronato editorial e uma desgraça para quem tem o registro, e principalmente para quem lê. Daí o que temos hoje nos grandes jornalões. Pois é, Fernando, eu embarquei nessa roubada. Maurício Silva pergunta se eu sou cristã. Eu não sou cristã, Maurício, mas eu respeito todas as religiões e acho que a gente não pode impor ao mundo a nossa maneira de pensar, certo? Eu sou agnóstica e respeito os evangélicos. Eu acho que houve um pouco de preconceito por parte da esquerda com os evangélicos, justamente porque confundiram eles com os pastores vendilhões do templo. Eu acho que a gente tinha que se dirigir aos fiéis e não se aproximar desses caras. Deixa eu ver o que mais. Pri Danzelli, sabe? Eu acho o seguinte: vi sua pergunta sobre o PT não ter conversado com padres, bispos conservadores. A resposta do Lula foi interessante, de fato. O PT conversou com todos. Porém, o que os conservadores queriam era poder, e isso o PT não deu mesmo. O PT não deu. Pri, a Dilma parece indo a São Paulo para a inauguração do Templo do Salomão. Você lembra disso? A minha memória, eu sou jornalista, gente. Entendeu? Não dá. O que a Dilma tinha que ter ido lá? Naquela coisa horrenda, dessa gente horrenda, sabe? O Edir Macedo, ele é um inimigo do Brasil, do progressismo do Brasil, dos pobres do Brasil. Ele deveria ter se tratado como inimigo desde o começo. Nunca deveríamos ter aceitado o apoio dele. Esse apoio nós não queremos. Porque esse homem não presta, ele ficou rico, tirando dinheiro de gente pobre, explorando e ainda por cima fazendo a maior sacanagem com as religiões afro-brasileiras, sabe? Esculhambando os orixás, demonizando os orixás. Essa pessoa, a gente não, elas não poderiam estar do nosso lado nunca, entendeu, Pri? Nunca. E outra, como que não deu poder? Marcelo Crivella, amiga, foi ministro da Dilma. Nós apoiamos ele no Rio de Janeiro. Olha só que coisa horrível. Eu não perdoo, desculpa, eu não perdoo isso. Yara Vidal, fale sobre amores. Yara, seu avatar está arrasador, hein? Paulo Dias diz que as minhas lives reforçam a imunidade dele. Oh, que bonitinho, adorei. Wander Florencio, o socialista Morena é um oceano de conhecimento no meio de tanta ignorância que permeia esse país. Wander, é o que eu tento fazer. Minha proposta desde o começo foi compartilhar conhecimento. E não compartilhar a ignorância, porque eu acho que o mal hoje da mídia comercial, depois que ela se tornou um braço do antipetismo, que ela passou a compartilhar ignorância. Isso eu me recuso a fazer. Eu vou sempre tentar compartilhar conhecimento, que é uma riqueza, né? Uma forma de compartilhar riqueza. Eu acho que a direita e o conservadorismo não querem. Aliás, é um dos primeiros textos que eu escrevi para o site, Os Muquiranas do Conhecimento. O conhecimento é uma riqueza que a direita, os conservadores querem ter só para elas, porque sabe que o conhecimento é uma forma de poder, né? Então é por isso que eles não querem os pobres nas universidades, né? Enfim, eu acho que ela tem que ser compartilhada. A gente está acabando aqui o tempo, eu acho que um pouquinho vai sair do ar, então eu vou me despedir aqui. E na próxima semana, sexta, 19 horas, vai ser no YouTube, canal da Fórum, tá bom? Eu vou divulgar aqui na página, ó. Sempre um prazer conversar com vocês. Tchau. Bom fim de semana. Aproveitem aí o Dia dos Namorados.